É até vergonhoso falar isso aqui, mas o Orochimaru foi nerfado pelo Kishimoto Ervinhamoto, pois senão a obra não andaria e teria que acabar lá no clássico, ou o próprio caminho do Sasuke seria totalmente diferente, sendo que o Sasuke poderia perder o corpo dele para o Orochimaru, e assim Sasuke barra Orochimaru ser o vilão final de Naruto. Isso seria épico, mas seria um problema para a obra Naruto, pro bolso do Kishimoto e pro bolso dos grandão lá que queriam que obviamente a obra fosse grande pra fazer e vender mais. Oi, meu chapa. Bom, se tu assistiu Naruto, tu tá ligado que o Orochimaru luta contra Hiruzen, passa o vapo no meu velho querido, só que não sai ileso dessa luta. Ele acaba perdendo a alma dos braços dele, o que implica no fato de que ele não consegue fazer jutsu a partir do momento em que ele perde a alma de seus braços. E isso pro Orochimaru foi terrível, porque a gente sabe que o único objetivo desse arrombado era adquirir a vida eterna para que com a vida eterna ele pudesse dominar todos os jutsus do mundo. Exatamente. Ele não queria nem ser eterno para ficar vivendo para sempre só à toa. Não é nem o tesão pela eternidade. É sim pelos jutsus. O cara queria ter jutsus e para isso ele precisava de tempo e o tempo vinha com vida eterna e aí tudo isso se resumia em jutsu. E o cara vai lá e perde todos os jutsus dele. Obviamente a coisa ficou feia. Tô triste, não tô feliz. E com isso, obviamente, os braços dele foram apodrecendo e tal, ele tinha que trocar de corpo. A questão é que o Orochimaru se resumia a fazer jutsus de invocação e outros jutsus, só que com a ajuda do Kabuto e de outras pessoas que pudessem ajudar ele, porque ele mesmo não conseguia fazer. E aí a coisa ficou feia, porque o Orochimaru, pra quem não lembra, tinha que trocar de corpo de 3 em 3 anos, já que os corpos que ele usava tinham prazo de validade. E esse jutsu se chamava reencarnação do corpo vivo, onde ele pegava e transferia ele, a sua alma, para o corpo de outra pessoa, aprisionando assim a alma desse cara, enquanto ele tomava conta do corpo. E um fato interessante aqui é que existia um lugar na mente do Orochimaru ali, onde ele meio que carregava essas almas com ele, essa consciência dos outros corpos com ele, ficava naquele lugarzinho meio que parece um lugar da mente do Orochimaru. E aqui já começa o ponto do Orochimaru ter sido nerfado, por quê? O fato do Orochimaru ter que usar outros corpos e não o dele original, já dava um nerf nele, onde ele não conseguia já usar 100% das suas habilidades. Ou seja, o Orochimaru não estava 100% enquanto começou a usar essa técnica de pegar outros corpos. E por que isso? Porque ele precisava do corpo ideal. Existiam corpos ideais, corpos fortes o suficiente para aguentar o nível de habilidade, de poder que o Orochimaru tinha. Um deles, por exemplo, era o Kimimaru, que infelizmente para o Orochimaru tinha uma doença, e essa doença não tinha cura, porque o corpo do Kimimaru era um corpo diferente. Kimimaru Kaguya. Lembrando, aqui no canal tem vídeo da história dele, e tem vídeo dos jutsus dele, e tem um vídeo do fato dele ser o receptáculo perfeito dos Otsutsuki. Sim, ele é do clã Kaguya, e nesse vídeo eu explico se o clã Kaguya e a Kaguya têm alguma relação e por que eles são tão parecidos até mesmo no penteado e nas habilidades. Vai assistir esse vídeo que tu vai gostar também. Mas vai depois, porque a coisa continua a ficar feia aqui pro Orochimaru. Na verdade, pro Kishimoto que nerfou o Orochimaru, tirando dele o posto de vilão final de Naruto, dando pra Kaguya, né? Puta que pariu, se fosse pro Madara ainda a gente aceitava, mas pra Kaguya não dá. Desculpe! E esse fato do Orochimaru não conseguir achar o corpo perfeito e estar na busca desse corpo, fazia com que ele não conseguisse evoluir tanto. E ele ficava sempre preso nesse ciclo de 3 em 3 anos. Só que até aí tudo bem, ele usava os jutsus dele ainda, só que de uma forma nerfada. Quando ele perde a alma dos braços dele, perdendo os jutsus dele, ele literalmente não consegue nem fazer jutsus básicos mais. E aqui que entra um ponto interessante. A partir desse ponto, Orochimaru Shippuden inteiro usa jutsus adaptados. Tudo que ele faz é uma adaptação para poder fazer qualquer coisa. Ou seja, todas as lutas que tu viu do Orochimaru até a guerra, em todas elas ele estava adaptado e muito nerfado. O Orochimaru estava uns 30% no máximo do poder dele. Eu tô inventando esse número, mas é para te entender o quanto abaixo ele estava das suas habilidades originais, já que só do fato de ele estar num corpo que não é o dele já nerfava as habilidades dele, e o fato dele não conseguir usar jutsus nerfava ainda mais. E mesmo usando adaptações de jutsus e formas de lutar totalmente inventadas da cabeça dele, ele conseguia ainda assim ser um perigo muito grande, até mesmo enfrentando Naruto descontrolado pela Nove Caudas. Zé da manga! Atenção, freguesia, o carro da rua passando no teu ovo aí, delícia. Pra pedir pro que o senhor se inscreva no canal, pra gente alcançar 225 mil inscritos até o Natal. Também não esquece, obviamente, pelo amor de Deus, de dar teu like, tu tem que dar um like, meu amigo, e comenta a tua opinião sempre nos comentários, que é importante, porque isso aqui é o que me alimenta. Eu adoro ler o comentário de vocês, é a graça da internet. O comentário é a sabedoria que vocês têm, a sabedoria mais ou menos, mas o comentário é gostoso. Muito obrigado. E fora invocação, ele usava jutsus de cobra, braço de
cobras, dava um soquinho ali, um soquinho lá. E muitas das coisas que ele fez, Kishimoto deu uma colher de chá pro Orochimaru, porque na teoria mesmo, nem um soco ele poderia dar numa pessoa. Ele perde o braço dele, literalmente vai pro caralho. Tudo o que ele faz no Shippuden é improvisado até chegar na guerra. Onde na guerra o Orochimaru é ressuscitado. Na verdade, ele é trazido de volta através do selo amaldiçoado da Anko, onde ele volta à vida por causa do Sasuke, mas ele perdeu a vida por causa do nosso amado querido Itachi. Então lá no Itachi ele vai de Vasco, ainda sobra um pedacinho dele em outros lugares. E lá na guerra, simplesmente o Suigetsu sai com um pergaminho, que esse ponto aqui em Naruto é, mano, porra, tira da bunda isso aqui. Pergaminho que simplesmente descobre como desfazer o jutsu que o nosso amado e querido Hiruzen fez lá atrás, que era um jutsu dos Uzumaki, onde tu usava uma máscara do templo Uzumaki. A essa máscara aí tu fazia toda uma macumba ali e conseguia simplesmente reverter aquela questão dos braços do Orochimaru, salvando o Orochimaru de perder o seu jutsu. Isso foi tirado do Shalongo, sim, foi, mas foi o que salvou o Orochimaru, dando ele de volta os seus braços, para que ele pudesse fazer o Edo Tensei lá na Quarta Guerra Ninja, e assim poder ajudar o Sasuke, né? Com isso ele ganhou um corpo perfeito para ele, e a partir desse momento o Orochimaru agora consegue usar os seus jutsus de maneira eficiente. E na guerra ele é um suporte muito interessante, ele ajuda muito fora com o Edo Tensei, ele ajuda a trazer os Kages de volta, ele faz muita coisa que ajuda a guerra. O problema é que ele não luta tanto na guerra. Também as lutas do Shippuden todas ele estava nerfado, ou seja, isso foi o Kishimoto tirando ele, nitidamente ele foi tirado de lado, não totalmente, ele continua ali, não foi vencido. O Orochimaru é um vilão que apareceu em Naruto, só que ele meio que foi deixado de lado aos poucos, ele continua sendo, imagina um vilão que aparece, a galera, então, vamos vencer o Orochimaru. O Orochimaru não é vencido. Na luta contra o Hiruzen, o Orochimaru passa de vilão a um cara que só fica ali como coadjuvante, onde não temos um vilão. Depois do vilão vira a Akatsuki, que o Orochimaru continua no cantinho ali. Ele é um dos membros da Akatsuki por algum momento, mas ele fica ali durante um tempo, também como coadjuvante vilão, ou seja, um vilão coadjuvante. Vilão secundário, mano. A Akatsuki toma o lugar, mas ele não sai do posto de vilão, e a galera aclama ele como um vilão pica até hoje em dia. E isso é muito foda. E uma vez importante, pra galera que me pergunta qual é a regata que eu sempre uso a mesma em todos os vídeos do canal, eu não uso sempre a mesma, eu tenho várias regatas que é a mesma regata branca. E essa é uma regata estilo americano, tipo do Wolverine, tá ligado? Fica com o peitoral bolado, vibrado aqui. E pra quem tá pedindo, o link dela vai estar aqui na descrição, tá bom? Mas aqui temos um ponto interessante que faz o Hiruzen, que a galera fala tanto mal hoje em dia na internet, ser um dos caras muito fodas e uma sacada genial do Kishimoto usando esse personagem. Pois é um fato que o Kishimoto usou o Hiruzen como um bode expiatório, mano. Ele e o Danzou viraram esgotos para salvar alguns personagens. O Itachi, para ser mais exato. E sim, eles foram muito usados para muita coisa foram colocar na culpa deles para tirar de outros caras e poder ajeitar a obra. Eles salvaram a obra de Naruto por vários motivos. Só que o segredo tá aqui. O jeito que o Hiruzen venceu o Orochimaru. Kishimoto poderia fazer Hiruzen vencer o Orochimaru literalmente, passando a faca nele, pá, ou não conseguindo fazer nada. Só que o jeito que o Hiruzen vence o Orochimaru é exatamente o jeito da personalidade do Hiruzen. Pois o Hiruzen tira os braços do Orochimaru para que assim o Orochimaru não consiga ir atrás do único objetivo que ele tinha, e esse objetivo fazia com que ele fizesse coisas malucas. Só que ele não tira a vida do Orochimaru, porque seria muito fácil tirar a vida dele. E quando eu digo muito fácil, não quer dizer que seria fácil para ele tirar a vida. Não tô falando da questão de luta, da questão ética da coisa. Se ele tira, simplesmente acaba com o cara, ele pune o cara naquele momento e deu. Só que o Kishimoto fez mais. O Kishimoto simplesmente faz com que o Hiruzen, com seu amor, tire os jutsus do Orochimaru, tirando dele aos poucos essa maldade. Ele foi deixado de lado, ele foi ficando para trás, ele não conseguia alcançar os objetivos dele. Os anos foram passando, o Orochimaru tenta induzir o Sasuke a ser o corpo dele, não consegue porque tá fraco. Esse é um dos motivos, ele tá fraco, e o Sasuke naquele momento fica mais forte do que ele, porque por causa que o Orochimaru não tinha os braços, e de 3 em 3 anos ele ficava muito fraco a ponto de não conseguir fazer nada. E é aí que o Sasuke sai da tutela do Orochimaru, quando o Orochimaru está fraco. E assim, com o tempo, o Orochimaru assistindo o Sasuke de longe, ele passa a querer ver, segundo o próprio Orochimaru, onde o Sasuke ia chegar, o que o Sasuke ia fazer. O tesão dele era esse. O que esse cara vai fazer? Ele fala: Sasuke, eu quero ver o que tu vai fazer. Vou te ajudar. O meu objetivo agora é ver o que tu vai fazer. Ele meio que vê o Sasuke como um objetivo de vida dele, mano. Tá entendendo que o Orochimaru perde aquele negócio de dominar todos os jutsus? Não que ele perde totalmente, tá? Mas aquela tara dele que ele só via aquilo
o Sasuke faz com que ele perca isso com o convívio dos dois, porque ele vê que o Sasuke é tão genial que ele acaba falando, não, eu quero ver onde esse cara vai chegar. E um dos motivos foi que o Hiruzen tira os braços do cara, dando ao Orochimaru a chance de assistir e parar de correr atrás. E o Orochimaru mudou tanto que hoje em dia ele meio que protege Konoha, né? O Mitsuki de Konoha, o Mitsuki é um ninja que protege a Vila da Folha, e esse ninja foi criado pelo Orochimaru na busca de ter um corpo para ele. Sim, porque o Orochimaru continua nessa busca, porém ele mudou totalmente a forma dele de buscar a dominação de todos os jutsus e a eternidade. E é muito irônico isso, porque o Orochimaru é dito ser um dos ninjas que mais dominou jutsus, tanto que ele e o Kakashi são colocados num patamar de qual será que dominou mais jutsus. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso. O Kakashi era um ninja dos ninjutsus que copiava jutsus com seu Sharingan, e o Orochimaru é o estudado dos jutsus que ia atrás de tudo quanto é tipo de jutsu para dominar em todos os jutsus possíveis. Então ambos tinham essa questão de ter vários jutsus, só que ironicamente Hiruzen faz com que o Orochimaru pare com isso. Então ele vai ter só o jutsu de cobra, vai dar soquinho, fazer umas invocação ou outra ali, e ironicamente ele perde todos os jutsus dele. E a impressão é que daqui de fato o Orochimaru perdeu os seus jutsus para que ele pudesse dar lugar para novos vilões. A questão é que o Kishimoto não quis passar ele, já que o Sasuke precisava do Orochimaru para crescer. E o Sasuke só cresceria do lado do Orochimaru. Então se o Orochimaru cai antes disso, é vencido e perde o posto de vilão por ter sido derrotado, onde o Sasuke ia treinar. Então a história do Sasuke seria um pouco diferente. A questão é que o Orochimaru deixou o cargo de vilão para outros personagens, como o Pain, depois Madara e depois, infelizmente, a Kaguya. Que deixa tudo isso aqui muito louco e maravilhoso para quem é fã de Naruto é que mesmo o Orochimaru não sendo vilão, sendo deixado de lado como vilão, ele é considerado ainda um dos maiores vilões de Naruto e também do mundo dos animes. Pois se tu fizer qualquer pesquisa dos maiores vilões, o nome do Orochimaru vai estar nessa lista, mesmo ele deixando de ser vilão há muito tempo e ficando como coadjuvante de vilão. Isso é muito raro. E vendo quem é Orochimaru, dá sim pra dizer que Madara veio para substituir literalmente Orochimaru, pois ambos tinham muito em comum, onde muitos dizem que se Orochimaru tivesse com seus poderes 100%, ele poderia até mesmo ser mais forte do que Madara. Mas vamos fazer uma análise aqui para ver se isso é verdade. Primeiramente, a questão do intelecto. O Orochimaru, obviamente, ele é um cientista ninja, gênio em jutsus, tem imortalidade e condições genéticas que ele sabe usar muito bem. Já no caso do Madara, ele é um gênio estratégico, coisa que o Orochimaru também é, a gente pode dizer, mas não tanto quanto o Madara. Madara é mais voltado para a luta de fato, e o Orochimaru era mais voltado para a ciência. Isso é um fato que ambos eram bem diferentes um do outro nessa questão. E no caso do Madara, assim como o Orochimaru, ele era um manipulador, tanto que manipulou muita coisa, mas também foi muito manipulado, o que mostra uma certa ingenuidade do Madara em comparação ao Orochimaru. Então no intelecto aqui, ambos têm formas de intelecto diferentes, um é mais um guerreiro mesmo, e o outro é um ninja cientista, é diferente. Na questão de poder bruto, o Orochimaru nunca mostrou um nível de poder grande a ponto de se comparar com outros Otsutsuki e tal, mas muito disso também pode ser atribuído ao fato dele ter sido nerfado a obra inteira, como eu expliquei nesse vídeo, ele ficou a obra inteira sem os braços tecnicamente, então a gente não conseguiu ver ou aonde o Orochimaru poderia chegar. O fato é que ele não chegou lá, então se ele não chegou, não chegou. Que é o Madara, por outro lado, chegou. Onde ele tinha modo Biju, Rinnegan, Rinne-Sharingan, sendo o Jinchuriki do Descaldo, teve o poder de todas as bestas de caldo no corpo dele. Ele tinha meteoro que ele puxava do céu, fazia clone com o Suzano dele, então o cara era surreal. Então, em comparação a poder bruto, Madara mostrou mais poder bruto, muito mais do que o nosso amigo e querido Orochimaru. Orochimaru, que ele mais mostrou, por exemplo, foi a luta dele contra o próprio Naruto, onde o Naruto lá jogou Bijudame, os caralho, ele conseguiu driblar as coisas ali, conseguiu lutar bem com o Naruto, apesar de estar nerfado. Então, o Orochimaru é nerfado, luta com o Naruto descontrolado com a Nove Caudas, mas ainda não se compara ao nível de poder que o Madara chegou, mas Orochimaru nerfado, tem que lembrar sempre disso. Outra coisa que liga os dois é a imortalidade, onde o Orochimaru tinha a técnica dele que ele trocava de corpos, podendo assim viver por muito tempo, e o Madara foi ressuscitado com o Rinne Tensei e depois virou imortal através do poder do 10 Caudas. Ambos têm uma forma de, entre aspas, né, vamos botar aqui, imortalidade. A imortalidade está entre aspas no momento. A do Madara é mais grandiosa, mais poderosa, e a do Orochimaru vem dele mesmo, da inteligência dele e das formas de buscar. Então ele não foi buscar poder fora dos outros, não. É na inteligência dele. Já o Madara a vida inteira se apoiou no poder dos outros. Tanto que para ele ter esse poder, ele teve que pegar o olho de irmão, teve que fazer os caralho, né? Eu já falei isso pra vocês. A galera que compara Madara com o Hashirama lá tá
tá fraco, porque o Hashirama é puro e o Madara nunca foi puro. Ele pega as células do próprio Hashirama, ele pega o olho do irmão. Vamos ser sinceros aqui. Na questão de criatividade, o Orochimaru mostra muito mais criatividade. Ele estuda as pessoas, porra. Ele liga parte de um com parte do outro. Ele pega jutsu e modifica jutsu. Ele tem, enfim, ele tem muito mais. E o Madara só luta. O Madara é só um guerreiro. É isso. A questão de manipulação, o Orochimaru, mano, conseguiu manipular Konoha, conseguiu manipular Tsunagakure e vários ninjas foram manipulados por ele. Muitos. Ele era muito manipulador e muito sádico. O cara era maluco. Ironicamente, mudou bastante em Boruto. Hoje em dia, ele é uma mamãe, né? E o Madara supostamente teria manipulado o Obito e o Obito manipulou geral através disso. A Akatsuki e tudo mais. Porém, eles estavam sendo manipulados pelo Zetsu Negro, que era lá o filhote, o Karma, que eu sempre falo da Kaguya, que é a minha teoria que o Zetsu Negro é o Karma da Kaguya. Então o Madara manipulou um cara, mas botou um selo nele e tal. Enfim, o Madara, mesmo que tenha feito parte de um plano, o Olho da Lua, que é tipo a lore principal da obra de Naruto, eu não posso dizer que ele é mais manipulador do que o Orochimaru. O Orochimaru era maluco, manipulador demais, então não tem como. E vendo tudo isso, a gente conclui que o Madara era um cara da guerra, super guerreiro, só um super guerreiro. O Madara era ingênuo, tanto que o próprio sonho dele de criar um super genjutsu era uma coisa que ele acreditou e não faz muito sentido. Já o Orochimaru não. O Orochimaru é um gênio de verdade, muito perigoso, até mesmo mais perigoso que o Madara, causando muito mais problema do que o Madara para muitas pessoas e muitos clãs. Mano, o bicho era ruim demais. Então, se for comparar um com o outro, o Orochimaru tem muito mais como vilão. Tanto que muita gente nem considera o Madara um grande vilão, porque o Madara não é um grande vilão. Na verdade, o Orochimaru é um vilão muito melhor do que o Madara. Só que a galera confunde poder com ser bom, que é uma coisa que sempre aconteceu no mundo dos animes. Às vezes o cara tem poder, mas o cara não é um bom vilão, ele é mais poderoso. Então, Madara teve mais poder do que o Orochimaru, isso é um fato, mas não quer dizer que ele seja um vilão melhor. O melhor vilão foi o Orochimaru e não tem jeito, ele supera o Madara nisso. E fica uma pulga atrás da orelha de que talvez o Orochimaru também pudesse ser até mais poderoso, mostrando o total de seus poderes, coisa que a gente nunca viu na obra de Naruto. Mas aí, qual a tua opinião? Deixa nos comentários. Beijinho e até o próximo vídeo. Fui!